Vocês querem dar um intervalo entre uma aula minha e outra ou querem que eu vá direto e termine? Todos preferem que vá direto? Ok? Tá bom. Então, a hora que for 10h30 a gente vai embora, tá bom? Tudo bem? Glória a Deus. Amém? Tudo bem com vocês? Boa noite, graças e paz. Nós vamos, então, falar hoje sobre a nossa segunda aula aqui juntos, que é a Cristologia. Na aula passada nós estudamos a pneumatologia, onde falamos bastante ali com enfoque no Espírito Santo, na Trindade e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre a Cristologia. Amém? Bom, queridos, Jesus é Deus e não há ninguém aqui neste lugar que tenha qualquer tipo de sombra de dúvida. O quão sublime é esta afirmação. Vai passar aí, meu filho? Cadê o negocinho? Deu problema aí. Deu problema? Tu vai passar então? Beleza, tranquilo. Então, como eu estava dizendo, essa afirmação é extremamente sublime e às vezes até de difícil compreensão para nós. Como que o Deus de toda a terra andou entre os homens, viveu aqui, comeu com a gente, dormiu, conviveu com o homem, depois morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu. Então esse é um fato grandioso demais para a gente compreender. Mas as Escrituras Sagradas, que é a nossa fonte infalível para este assunto, e todos os outros nos revelam isso. Então, logo, crer nas Escrituras significa também crer na divindade de Cristo. Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas pegam imagens distorcidas de Jesus ou querem de alguma forma transmitir imagens isoladas com relação à pessoa de Cristo, principalmente aquelas que dão conotação de um Cristo derrotado, de Jesus como coitadinho. Eu tenho muita birra disso. Quando eu vejo Jesus com aquele cabisbaixo, assim, aqueles que os caras pegam aqueles adesivos no caminhão, ou às vezes a gente dá um enfoque, as pessoas dão um enfoque muito grande na questão do menino Jesus ali no presépio, que é muito comum na época de Natal, ou até mesmo o Jesus pendurado no madeiro. Jesus não está mais pendurado em uma cruz, por isso nós temos que ter a revelação completa. Teve um tempo sim que ele foi menino, teve um tempo sim que ele estava pendurado no madeiro, mas hoje ele não está mais nessas condições. Ele é rei, ele é vencedor. Por isso nós precisamos ter essa mente bem aberta para entender, senão nós acabamos colocando Jesus em certas situações que realmente ele não é, como derrotado, como alguém ali com o semblante caído. As pessoas tentam vender imagem sem talvez entender tudo que Jesus representa, que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém. É importante a gente entender isso, porque Jesus nunca foi coitadinho. Jesus nunca foi pego de surpresa, disse, e agora? Ele está enrolado. Por várias vezes tentaram prender ele, mas não conseguiam. Mas quando chegou o momento, ele disse, não, agora eu não preciso que ninguém force a barra aqui. Eu mesmo me entrego, eu mesmo vou. Ele fala para os caras, não, mas cara, guarda essa espada, fica aí tranquilo, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele ia enviar não sei quantas legiões de anjos para me proteger, então eu não preciso. Certas vezes tentavam apedrejar ele, eu penso que ele era igual os Power Rangers, né, que ele teletransportava assim. Ele saía de um lugar e mudava para outro lugar, e os caras tentavam prender ele, mas como não era chegado o tempo, não conseguiam. Então Jesus nunca foi um coitadinho. Jesus veio vencendo e para vencer, em todo o tempo foi vencedor, nunca foi pego de surpresa. Ele nunca foi um coitadinho, alguém assim para olhar, ai que peninha lá na cruz. Uma cruz aqui com Jesus pendurado, porque Jesus não está mais pendurado no madeiro, e sim assentado no alto e sublime trono, e ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto é que no caminho da crucificação ali, quando o Simão inclusive tem que ajudar a carregar a cruz, tinha umas mulheres pranteando, fazendo escândalo lá, tinha ali alguma situação e tal, e Jesus olha para elas e diz assim, olha, não chora por mim não, chora por vocês e por causa dos vossos filhos, para mim não precisa chorar não, fica tranquilo que está tudo sob controle, eu sei o que eu estou fazendo, e na verdade tudo isso já estava planejado para acontecer. Tem o versículo de Lucas aí?
estou falando? Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, e nela havia duas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Vamos lá, seguindo. Falando hoje então sobre essa doutrina, a palavra doutrina, lembrando sempre que significa ensino, sobre o ensino da cristologia, nós hoje vamos focar os holofotes em Jesus. Lembra que nós cremos num Deus trino, num Deus triuno ali, que se manifesta em três pessoas distintas. Hoje nós vamos focar em Jesus. A aula do próximo mês nós vamos falar só sobre Deus Pai, e na aula passada falamos sobre o Espírito Santo, né? Então ali Cristo e o tempo, tem ali Isaías capítulo 9, porque um menino nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será Pai da eternidade. É importante sempre lembrar que a palavra eternidade significa ausência de tempo. Eternidade, uma das significados dessa palavra é a ausência de tempo. Então, Cristo ele está além do tempo, ele é antes do que tudo e é depois também, ele é atemporal. Ele é Senhor do tempo. Hebreus 13:8 também diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha lá, Hebreus 7:3, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante aos homens, permanece sacerdote para sempre. É importante nós entendermos que esse contexto de eternidade, como eu falei, não está limitado ao tempo cronos, ao relógio, né? O tempo, esse tempo para nós natural, não existe para Deus, em certo sentido. Deus independe disso. Cristo independe desse contexto, como nós temos um relógio para controlar os minutos, as horas. É um tempo diferente. O tempo de Deus não é o tempo cronos. Pode ser, vai funcionar? Ok. Salmos também é uma referência para o trono. O seu trono, Deus é eterno e perpétuo. Houve um tempo, irmãos, se é que nós podemos chamar assim, em que nada existia além de Deus. Nada existia além do Senhor. Quando nós declaramos nada, não queremos dizer apenas o mundo visível, a terra, as estrelas, o universo, mas também o mundo invisível. Isso é, todo o exército de anjos, suas hierarquias e poderes. Então, é importante a gente pensar assim: antes do primeiro anjo ser formado, o primeiro ser angélico ser formado, ou ser criado, Deus já existia na sua essência trina. Jesus, ele é o Senhor do tempo, da história. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, e tudo está no controle dele. Isso é uma coisa, atributo exclusivo de Deus, que na nossa compreensão, na nossa pequenez, não tem nem como descrever isso. Mas antes que tudo existisse, ele já era. Ele é um ser atemporal, antes mesmo de Lúcifer ser criado, dos anjos, da terra, de todas as coisas que você possa imaginar, ele já existia. Essa é uma das teorias quando nós falamos sobre Cristo, porque até o Bertoldo falava sobre isso, sobre a pré-existência de Cristo, ou seja, a sua existência é anterior ao seu nascimento físico. Jesus, ele já existia antes de vir como Deus encarnado aqui na terra. Fato esse então que coloca Jesus em uma posição distante do que as seitas e as religiões ensinam sobre ele. A sua pré-existência verdadeiramente comprova que ele é Deus. Tudo já foi. Estou voltando, né? Bonito, né? Deus pré-existente se fez carne, que eu estou falando agora, certo? Texto clássico, João capítulo 1, verso 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como unigênito do Pai. É importante entender o conceito de unigênito, de filho único. O Deus unigênito, Jesus, veio para que nós depois nos tornássemos a família, sendo adotado na família de Deus, através desse filho único, que depois se torna o primogênito, o primeiro filho de muitos irmãos que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Amém. E você chama o seu irmão de irmão, seu irmão crente, porque o nosso irmão mais velho, nosso primogênito, foi lá e resolveu a parada e nos fez ser inserido, enxertado numa família, e hoje nós podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai, que significa Paizinho querido. Tudo por causa de Jesus. Importante então entender que Jesus não tem começo nem fim de dias, e Ele é antes de tudo. Um conceito importante para nós nos referirmos também sobre a eternidade, quando falamos da eternidade do homem, no sentido de que ela não tem fim, é um ser eterno. Nós somos criados e seremos eternos. Após a nossa morte física, nós duraremos para sempre. Aqueles que têm Jesus vão estar em aliança com Deus para sempre. Mas todos nós temos um começo. Temos o dia de nascimento, foi quando nós fomos gerados e ali nascemos. Mas Cristo não, Ele não tem começo, meio e fim, e tudo, Ele é antes de tudo. Jesus é pleno e Ele existe antes de todas as coisas. É importante ver ali também onde fala que o Verbo se fez carne, antes de assumir o corpo, então Ele já era. João 8,58 faz uma declaração que nós não podemos olhar com outra ótica, a não ser por essa ótica da pré-existência. Já foi falado sobre isso inclusive aqui hoje. João capítulo 8, verso 56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus perguntaram: você não tem 50 anos e viu Abraão? Como assim, Jesus? Que história é essa? Jesus não estava falando necessariamente, irmãos, de ver de forma ocular. Ele estava dizendo que Abraão viu desde lá atrás do dia do Senhor como essa percepção profética. Ele contemplou o futuro. Ele viu, ele contemplou a salvação que viria ainda, aquilo que iria acontecer. A resposta de Jesus, ela vai além do assunto então que ele tinha iniciado no verso 58. Jesus então respondeu, naquele mesmo texto de João 8: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E essa declaração é muito pontual e contundente também. Abrindo um parênteses, é importante explicar que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê na obra de Jesus Cristo na cruz é salvo. Amém ou não? É assim que a gente crê. Amém. Mas os crentes antes de Cristo foram salvos da mesma forma que os depois de Cristo, por fé. A maneira de ser salvo é a mesma, pela fé. Só que as pessoas antes de Cristo, elas eram salvas pela fé no sangue do Messias que viria. Ou seja, as pessoas antes de Jesus, elas contemplavam o futuro, que nem hoje a gente está esperando o quê? A volta de Jesus. Tem algum crente esperando a volta de Jesus aqui? Amém. Então a gente está olhando para o futuro de algo que ainda não aconteceu. E parece até que é um pouco mais difícil de crer, né, irmão? Porque é uma coisa que não se manifestou. A gente fica, meu Deus, como é que vai ser? A Bíblia descreve um pouco sobre isso, tal. Então algumas linhas teológicas, ou a grande maioria delas, é isso. Os caras lá de trás, Davi, quem veio depois de Davi, esses caras eram crentes. E eles estavam esperando que o Messias viesse, apenas acreditando em algumas poucas profecias que eram sombra daquilo que viria. Hoje nós, aqui onde estamos, nessa estaca do tempo aqui, olhamos para o passado e já vemos tudo consumado. Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou. A Bíblia está aí para nos provar tudo isso. Então parece um tanto quanto mais confortável para nós crer assim, porque já está tudo feito. Os caras lá de trás, antes de Jesus vir se manifestar como nós cremos e acreditamos, eles tinham que contemplar o futuro e crer numa coisa que viria que eles não sabiam nem como direito. Mas a salvação era nessa expectativa sobre um Salvador. Mesmo que Jesus não tivesse vindo morrer na cruz, a salvação deles então é garantida por uma espécie de cheque predatado, como diz algumas linhas de pensamento, pois expressavam a sua crença no Salvador que viria no futuro através
da imolação de cordeiros, né, os sacrifícios que eles ofereciam, ali era uma sombra do sacrifício perfeito que Jesus iria fazer. Por isso que os caras ofereciam sacrifício, até mesmo ali na questão do tabernáculo, que já foi mostrado aqui, os sacrifícios de animais simbolizavam a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Muito difícil? Não. Mais claro do que uma noite sem luar, né? Continuando então a falar sobre Jesus como um Deus pré-existente, na carta de Paulo aos Colossenses nós vemos algo que reforça isso, e a razão por eu estar citando vários versículos é para que você veja que o assunto é largamente ensinado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Não precisa falar mais nada, né? Ele é um Deus pré-existente. Inclusive o subtítulo na Bíblia física, se você tiver com ela aberta, você vai ver que está escrito justamente aquilo ali, a supremacia de Cristo, com destaque então para o verso 17, né, que fala que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, mais uma vez apontando para essa pré-existência, o fato de que Cristo já existe não somente antes da sua encarnação, mas até mesmo antes da criação de todas as coisas. Falando assim sobre criação, nós vamos entrar em outro atributo, ou outra parte falando sobre Cristo e a criação. Esse mesmo texto de Colossenses, que ele é muito completo, está justamente falando ali sobre a criação. No mesmo texto vai falar sobre Cristo existir ou pré-existir e sobre ele ser o Criador de todas as coisas. Estava presente na criação. Nós falamos sobre isso na aula passada, quando ali o texto está no plural e ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O plural indica que a Trindade estava presente na criação, a pessoa de Jesus operando ali também, né? Então ali no verso 15 ao 17 de Colossenses, capítulo 1, fala sobre ele ser a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois eles foram criar todas as coisas. O texto que nós acabamos de ler, dele foram criar todas as coisas e tal. Esse texto é muito completo, né? E sabe, irmãos, eu gosto muito de falar sobre a criação, porque realmente é algo espantoso você imaginar que aquele camarada, né, o carpinteiro lá de Nazaré, filho de Maria, que morreu crucificado no Gólgota, ser o criador de todo o universo. Isso não cabe na cabeça de muitas pessoas. Parece um tanto quanto uma loucura uma teoria como essa. E quando nós olhamos para o universo, nós nos deparamos com uma máquina criada de forma altamente inteligente. São centenas de milhares de estrelas que se mantêm fixas, o firmamento, né, tudo que acontece com o giro milenar da Terra, a questão das múltiplas formas de vida, nas flores dos animais e como elas se apresentam todos os dias. E nós podemos em tudo olhar e contemplar a criação e ver que tudo isso foi feito por um ser altamente inteligente, um ser que pensou em tudo isso e criou de forma estrondosa e espantosa todas as coisas. Se a Terra, irmãos, fosse um pouquinho mais afastada do Sol, tudo aqui no nosso planeta seria congelado em uns 60 graus negativos. Só um pouquinho mais distante a Terra do Sol. Se fosse um pouquinho mais perto, tudo aqui era 100, 120 graus. Ia torrar tudo, não era possível existir vida nesse planeta. Se a Terra girasse um pouquinho mais rápido, os ventos aqui na superfície seriam de mais de 120 km por hora. Seria impossível ter vida como nós a conhecemos, mas um ser soberano, supremo, poderoso, pensou em todas as coisas e encaixou diversas variáveis perfeitamente combinadas para que vida existisse nesse planeta da forma que nós a conhecemos. Amém. Um Deus soberano que criou todas as coisas e permitiu que existisse vida. Eu fico assim às vezes olhando, irmão, e contemplando a criação e
todo o universo, a criação, ela fala de Cristo, ela fala do poder de Deus. Se olhar, por exemplo, um vagalumezinho que acende a bundinha, uma luz, e aí os homens estão aí tentando criar carro elétrico, e o carro anda um pouco, aí acaba a bateria no meio da estrada, aí eles querem competir com Deus. Deus já criou um trem elétrico há muito tempo, e que não falha, não erra, né? Se você parar, por exemplo, para analisar o voo do beija-flor, ou da libélula, como eles voam para qualquer direção, param no ar. E às vezes que eu vi beija-flor morto é porque ele trombou num paredão de concreto que um ser humano, cabeção, foi lá e construiu e atrapalhou a rota do bichinho. Mas eu nunca vi beija-flor cair no voo dele se ele estiver só com a natureza. Mas o pássaro que a gente criou e helicóptero vive caindo. Parece que nesse mês de agosto está meio pesado o clima, né, irmão? Aqui está caindo de avião. Eu nem ando de avião esse mês, estou meio supersticioso. Né? Brincadeira, tá, querido? Tem que ter fé, pastor Igor, pelo amor de Jesus Cristo. A gente não crê assim, não, tô brincando. É só para que vocês acordem, que eu vi que tinha uns irmãos dormindo. Tudo foi criado por Ele, por um Deus soberano e supremo, amém, irmãos? Amém. Quando a gente para olhar a criação, a gente percebe que um ser altamente inteligente pensou em tudo isso, que planejou, que criou todas as coisas, e isso é muito maravilhoso. Nós podemos entender que Cristo, esse ser altamente inteligente, fez tudo para louvor e glória do seu nome. A encarnação de Cristo e a sua humanidade. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, um texto também bastante clássico, conhecido. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que significa esvaziar-se, né? O que quer dizer Deus se esvaziar? Isso quer dizer ele deixar de lado atributos exclusivos, mesmo sendo Deus, e assumir esse corpo e decidir viver temporariamente aqui na terra, de uma maneira limitada como homem. E em essência e identidade continua sendo Deus, mas viveu nessa terra como homem. Existe até uma linha teológica. Filipenses não estava aí, olha que eu li, não? Esse passador de slide está ruim, né? Existe uma linha teológica, irmãos, a qual há controvérsias, nem todos acreditam completamente, mas ela é chamada a teoria de kenosis. Então, eles partem desse princípio aqui do texto de Filipenses. Eles defendem a teoria de que Cristo abdicou de alguns dos seus atributos divinos enquanto estava sobre a terra. A palavra kenosis vem do grego kinoa, se falar 3 vezes é batizado com o Espírito Santo, cujo significado geral é esvaziar-se. Então, eu particularmente acredito que Cristo se esvaziou em partes, abriu mão sim de alguns atributos, como Deus encarnado, mas não da sua onisciência. Alguns atributos ele abriu mão, outros não. Onisciência, ele sabia, às vezes você vai ver na Bíblia dizendo assim, e Cristo sabia que eles arrazoavam o seu coração, ou seja, Jesus estava vendo pensamentos, Jesus estava, então a onisciência dele é que ele conhece todas as coisas. Eu penso também que a sua onipotência, em tese, não teria perdido, porque ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse instalar um dedo e fazer cair fogo no céu, ele podia. Se ele quisesse explodir tudo, ele podia. Se ele quisesse criar alguma coisa, ele podia, mas ele fazia aquilo que ele achava que tinha que fazer dentro do seu propósito. Talvez a onipresença, Jesus como Cristo encarnado, ele não estava presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, alguns atributos a gente vai perceber que ele manteve, outros não, mas Deus, como Deus na sua forma, tinha vários atributos. Então essa teoria de kenosis diz que ele teria então esse esvaziar ali de Filipenses, fala sobre justamente essa palavra. Ele abriu mão dos seus direitos de Deus para vir e habitar na terra por causa de nós. Para falar então de encarnação, que nós estamos aqui neste tema, tem o texto de Hebreus. Esse também eu já acabei de falar. Minha esposa faz esse slide tão bonito, né? E eu pego e nem faço.
Para falar de encarnação, nós temos esse texto de Hebreus, capítulo 10, que diz assim: foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: ó Deus, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas me preparou um corpo, a fim de que eu o deposite como sacrifício sobre o seu altar. O Pai preparou um corpo para Jesus, justamente com esse propósito de ele se tornar um sacrifício. Por isso, quando Jesus falava da sua missão, aquilo que ele haveria de sofrer, você vai perceber que Pedro o censurou. Jesus está ali falando: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que me entregar, eu preciso ir para tal lugar, porque essa é a minha missão de vida, foi para isso que eu vim. O Pai me deu um corpo com uma finalidade, a fim de um propósito. Mateus 16, 23, eu não sei se ele está ali, não está. Jesus voltando-se para Pedro, quando Pedro o censurou, Jesus disse para ele: afasta-se de mim, ou para trás de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim, e você está pensando apenas do ponto de vista humano, mas não no ponto de vista de Deus. Então Jesus recebeu um corpo com um propósito, irmãos. Jesus veio para isso. Ele não veio aqui para passear na terra, ele não veio aqui para ter um tempinho com a gente. Jesus veio com uma missão. Ele recebeu um corpo físico, e essa era a sua missão de vida, e ele perseguiu a missão. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele estava focado na missão de vida. O cara que é chamado para ser pastor, ele tem que ser focado naquilo. Ele pode ficar perdendo tempo com outras coisas, porque ele tem uma missão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então você precisa, a importância de entender o propósito. Por isso que eu penso que todo cristão deveria ler o livro, né? Uma vida com propósito, e se encontrar, saber o que ele nasceu para fazer, para que ele não fique aí, sabe, irmão, correndo atrás de bolha de sabão e perdendo tempo, porque senão ele não vai cumprir a sua missão de vida. Talvez era para o cara ser um implantador de igreja, e o cara está ocupado sendo outra coisa que não era para ser. É importante a gente entender o nosso propósito. Jesus era muito focado nisso, ele sabia para o que ele veio, e ele não ficava perdendo tempo com outras coisas que queriam distrair. Dentro dessa encarnação de Cristo, nós observamos que muito lá atrás, como eu falava sobre as pessoas que criam na sombra, ou seja, nas profecias, nas poucas profecias que existem na Bíblia, quando ainda Cristo não tinha se manifestado. Isaías, por exemplo, é conhecido, o livro de Isaías, como o profeta messiânico, que foi um dos caras que mais falou sobre Jesus no Antigo Testamento, mas não tinha tantas coisas claras, eram sombras. E existia então uma profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, diz assim: por isso o Senhor vai nos dar um sinal, uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Isso aqui foi 700 anos de Cristo aparecer, já tinha essa profecia do livro de Isaías, que ele ia ter essa concepção sobrenatural. E isso é uma coisa a qual já estava se falando sobre vir um Deus encarnado, que tinha que se manifestar um Deus que viria encarnado. No Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 23, tem a explicação do que é Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Sendo assim, a virgem iria conceber e daria luz a um menino, que seria um Deus encarnado e habitaria no nosso meio. Isso é a teoria da encarnação de Cristo. Amém ou não? Amém. Pergunta? Espera aí que eu coloquei o Google aqui, pode perguntar. Ninguém? Razões para já falei sobre isso, a profecia e o seu cumprimento, que aconteceu 700 anos de Cristo mesmo existir. Razões para uma concepção sobrenatural. Irmãos, preste bem atenção, porque isso aqui, tudo que eu estou falando é muito importante, tudo que já foi falado pelos outros professores também, mas isso aqui é um assunto bem interessante para a gente entender alguns pontos na nossa mente. Por que Cristo não poderia ser gerado por uma semente totalmente humana? Primeiro, sendo gerado só por homem, ele seria meramente homem e não Deus encarnado. Se Jesus tivesse vindo só de um pai e uma mãe biológica, carnal, natural, ele não seria. Teríamos dificuldade de provar a sua divindade, a sua essência. Eu vou falar um pouco sobre isso, agora nesse ponto aqui, que é muito importante.
Mas vamos ler ali Romanos 5, olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A natureza humana, irmãos, estava corrompida, e essa natureza pecaminosa era transferida por nascimento. Então, num nascimento normal, como eu nasci, como tu nasceu, como os nossos filhos nasceram, um homem pecador, uma mulher pecadora, automaticamente o fruto desse relacionamento era um pecadorzinho que nascia e ia crescer e virar um pecador grande depois de adulto. Então a pessoa de Cristo consistia em ser plenamente Deus e plenamente homem em uma única pessoa. Então Deus arruma essa maneira de fazer esse trem acontecer. É o que nós chamamos da teoria do nascimento virginal, ou seja, Jesus nasceu de uma virgem. Nascimento virginal. Quando nós falamos da humanidade de Cristo, convém nós destacarmos isso, que Cristo teve esse nascimento virginal. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe Maria, por obra miraculosa do Espírito Santo, sem um pai humano. Jesus não teve pai humano, sentido ali é claro que o pessoal fala que pai é que cria, né? José foi o pai depois para ajudar a criar o menino, mas por obra miraculosa do Espírito Santo, foi gerado no ventre de sua mãe Maria, sem esse pai humano. Ou seja, Maria concebeu Jesus milagrosamente, se mantendo virgem, sem uma relação sexual. Tudo ok até aí? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, antes que tivesse coabitado, não tinha feito os trem lá, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Logo depois, um anjo do Senhor disse a José que estava noivo de Maria: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Conclui-se então que José, lemos então que José fez o quê? Fez como lhe ordenou o anjo, verso 24, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu. Outras traduções vão dizer, não teve relações com ela, e enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então Jesus nasceu, como nós estamos vendo ali, com essa situação do Espírito Santo com a Maria, sem José participar de nada. Inclusive durante todo o período de gravidez não houve relação sexual, e até depois eu acho que no resguardo. Então José era crente mesmo, né, irmão? Porque tem uns crentes que casam e já pensando só no lua de mel mesmo. Eu, quando deu 10 horas assim no dia do meu casamento, disse: não, bora acabar essa festa, aleluia, podem ir embora, tchau gente, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês, eu já estou indo, meu avião vai sair daqui a pouco, nós vamos, que nada, ia passar um dia inteiro no hotel ainda antes de viajar, aleluia. Mas José era um cara crente, porque ele viveu numa sociedade preconceituosa, por isso tem que respeitar José e Maria, porque é um casal abençoado, não adorar, mas tem que respeitar demais. José recebeu a menina grávida, numa sociedade preconceituosa. Os caras devem ter ficado chamando ele de chifrudo, aí seu bobo, te enganaram, você está casando com uma mulher que não sei o quê. Imagina, naquela época, aí tu vai casar com uma mulher não sei o quê. Todo o preconceito e aguentar, porque na gravidez a mulher fica enjoada, fica cheia de coisa, e José aguentando tudo aquilo ali sem nenhum benefício em troca, aleluia. Tinha que esperar tudo 9 meses e depois o resguardo, porque mais um tempo, porque naquela época, irmã antiga da vovó, dos mais antigos, o resguardo era respeitado, a mulher não lavava o cabelo, não tinha uns trem assim, as mulheres, o resguardo era tipo como se fosse um tempo sagrado, o marido não podia nem relar a mulher. Hoje o resguardo, tem gente que já está ficando grávida de novo, antes do resguardo acabar, né? Mas antigamente não era assim não. Então José aguentou firme, pensa no homem que era crente. José aguentou toda essa bronca, recebeu a moça, enfrentou as vozes preconceituosas de uma sociedade machista, conservadora, aguentou a mulher na gestação,
fez tudo isso até Jesus nascer e tudo isso mais acontecer. Isso está ali na Bíblia, não fui eu que inventei. Não ter relações com ela enquanto não deu a luz ao filho. Ponto. Está escrito na palavra. E esse mesmo fato também é afirmado no Evangelho do Dr. Lucas, né? Lucas, que era médico. Nós lemos ali a aparição do anjo Gabriel a Maria. E depois que o anjo lhe disse que ela teria um filho, Maria perguntou: mas como será isso? Tipo assim, que loucura que é essa, anjo? Como é que é isso? Eu vou ficar grávida, eu vou ter um filho, mas eu vou continuar sendo virgem? Isso é um nascimento virginal. A mulher pariu um filho e continuar virgem até o bichinho nascer. Isso é só com Jesus, nenhum outro fenômeno aconteceu desse tipo. Aí ela fica tão inculcada com isso que ela pergunta para o anjo: mas anjo, como assim? Me explica que eu não estou entendendo esse negócio. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que nascerá será chamado Santo, o Filho de Deus. Tinha até uma musiquinha que a gente cantava quando era bem antiga na igreja, pequenininho com a minha mãe, só por causa do lanche que tinha na cantina no final, mas eu lembro que tinha uma música que a gente cantava no louvor: descerá sobre ti, Espírito Santo. Tem algum crente velho que conhece essa música aqui? Já conheço esse louvor já. Aleluia. Tua alma viverá. O Léo até ri, não, o Léo conhece as músicas. Quando Deus disse assim: haja luz, o Léo já estava puxando toda a fiação elétrica, ele já existia. Tem hora que o Léo canta umas músicas, eu fico olhando assim: meu Deus, essa não é, eu não era nem nascido, com 39 anos. Léo, pessoal. E chorarás e saltarás de alegria, vem Espírito. Tem uma musiquinha assim. Mas é o poder do Altíssimo envolveu a Maria e todo esse negócio maravilhoso aconteceu. Então é importante esse ensino da doutrina do nascimento virginal, porque isso nos mostra essas questões da divindade de Cristo, essa exclusividade, são uma coisa de Deus, né? Exatamente como Deus havia prometido, inclusive em Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele disse que, exatamente como Deus havia prometido, que da semente da mulher viria aquele que destruiria a serpente. Quando você lê serpente, você lembra do diabo, Satanás, o rabudo, o rabo de seta, o chifrudo, o cão sarnento. Amém? Da semente da mulher veio aquele que esmagar a cabeça dele e destruir. O nascimento de Cristo é um lembrete de que a salvação jamais pode vir de um meio ou de um esforço humano, mas precisa ser obra do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Nossa salvação deve-se apenas à obra sobrenatural do Senhor, e isso ficou evidente logo no início ali, né? Deus enviou. Esse texto de Gálatas aqui é interessante. Olha, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho, que eu falava sobre isso agora há pouco. Em segundo ponto, irmãos, o nascimento virginal de Jesus possibilitou a união plena da divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Esse foi o meio empregado por Deus para enviar o seu Filho ao mundo como homem. Se nós pensássemos assim, irmão, presta atenção: Deus está lá no céu, Jesus, poxa, eu preciso resgatar a humanidade, tem que dar um jeito de enviar. Deus poderia lá no céu ter criado um boneco de Jesus, um ser humano lá no céu, e mandar dele para cá de paraquedas, sei lá, de algum rei de um foguete, não sei. Mas aí teríamos a dificuldade, foi criado lá, nós teríamos a dificuldade de dizer ele é um Deus com umas características, uma essência humana. Porque Jesus era humano como a gente, irmãos. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentia frio, ele passou na pele, tudo que a gente passou. Então ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Então se Deus resolvesse ter feito ele lá e enviado um boneco, um ser pronto para vir só caísse aqui para a terra, até ficava muito parecido com o diabo, né? Não dava para ser assim. Então essa hipótese foi eliminada. Mas se ele pegasse e fizesse daqui da terra nascer de um homem e de uma mulher, automaticamente essa criança já era do pecado, já era da forma distorcida, da forma que já estava deformada da natureza adâmica. Então Deus resolve fazer uma coisa doida, diferente, que ele une os dois mundos, as duas lógicas, as duas coisas, que é
Um ser 100% homem, 100% Deus, nascido de uma mulher humana, mas gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não dava para ele fazer nem de um jeito nem de outro. Ele mistura as duas coisas para que ninguém pudesse. Ele não é Deus, não, ele é Deus. Ah, mas ele não é ser humano, não, ele é ser humano. Olha que doidura. Uma coisa muito doida. Então, foi por isso explica por que Deus decidiu que o nascimento, deveria ser dessa forma. Não poderia vir descendente fisicamente de Adão. Não poderia vir da linhagem masculina do homem. Porque tem essa questão da autoridade, da hierarquia. Eu até tenho uma teoria minha, que está escrito em 2 Igor, capítulo 2, verso 4, que se na hora que a Eva foi entregar a maçã para ele, mentira, porque a Bíblia fala que é maçã, mas a hora que a Eva foi entregar o fruto proibido lá, se Adão tivesse falado assim: você é doida, mulher? Para com isso, sua maluca. Quem mandou tu falar isso? Deus falou para não comer. Sai para lá, sua doida, eu não vou comer isso não. Se Adão tivesse rejeitado, irmãos, eu penso, isso é uma coisa que eu penso, talvez não tivesse dado a bagaceira que deu, por causa do princípio da autoridade. O homem, se a mulher comeu, não, mas ela vai se arrepender, vai enfiar o dedo na garganta agora, vai vomitar isso aí, e eu não vou comer. E ele, como autoridade, talvez não tivesse acontecido a bagaceira que aconteceu. Mas como o cabeça, o chefe, o líder, o princípio da autoridade, pega da mulher e come também, aí desgraçou tudo. Aconteceu o que aconteceu. Então, nesse momento aqui, essa teoria da 2 Igor, capítulo 4, se reforça porque justamente não poderia nascer da semente de um homem pecador. Por isso a linhagem de Adão em Cristo, ela é reformada, ela é tirada, porque ele não é filho de Adão, ele é filho do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da barriga de Maria. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Em terceiro lugar, certo, o nascimento original também mostra que é possível a humanidade de Cristo, sem herança do pecado. Isso que eu já estava falando. Todos os seres humanos herdaram culpa legal em uma natureza moral corrompida do seu primeiro pai, Adão, que às vezes nós chamamos de o pecado herdado ou o pecado original. O fato de Jesus não ter tido um pai humano significa que a linha de descendência de Adão foi então parcialmente interrompida. Jesus não descendeu de Adão exatamente da mesma maneira que todos os outros seres humanos descenderam. Glória a Deus. Há algo tão poderoso por trás dessa encarnação de Cristo que às vezes nossa mente não consegue compreender totalmente. Hebreus capítulo 10 vai falar um pouco sobre isso. Irmãos, é do conhecimento de todos que na ceia do Senhor nós temos dois elementos simbólicos, Um é o fruto da videira, é o suco ali de uva, que no cálice representa o sangue de Cristo, e o outro é o pão, que representa o corpo de Cristo. Mas você percebe, eu não sei se você já percebeu, de maneira geral as pessoas têm tendência a falar muito mais do sangue. Se fala muito sobre o sangue. Porque o sangue de Jesus purifica, é verdade. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, até a última gota por nós, é verdade. Porque o sangue isso, porque o sangue aquilo, mas pouco se fala sobre o corpo de Jesus. Mas ele recebeu o corpo, como nós vimos ali em outros textos, justamente para que esse corpo fosse castigado, moído, dilacerado por causa de nossos pecados. A Bíblia vai mencionar que Jesus teve um sacrifício do seu corpo. Não foi só sangue derramado, foi um corpo, existiu um corpo que foi moído, foi um sacrifício corpóreo. Não foi um fantasma que foi lá morrer, não, foi alguém com um corpo assim, de carne e osso, igual a gente, que foi moído por causa de nós. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Esse texto é o que nós chamamos de teste de demônio. Paulo César ensinou muito esses dias que estava aqui conosco, mas eu, quando várias vezes já fui expulsar demônio, se você quiser fazer o teste, geralmente acontece assim: quando a pessoa está muito carregada de demônio, você vê que aconteceu muitas vezes quando ele estava fazendo também. Saiu um e ele fala assim: não, mas tem mais um aqui ainda.
Tem mais uma aqui, ele ora de novo, expulsa de novo. E uma das formas de você saber, o olhar da pessoa fica meio distorcido, às vezes o demônio dá uma risadinha, é sem vergonha. E aí, uma pergunta que geralmente se faz, se Jesus Cristo se manifestou em espírito ou em carne? Geralmente o demônio está lá dizendo assim, espírito. Porque ele não confessa que Jesus veio em carne, ele não reconhece que um corpo humano como o nosso foi dado a ele e foi destruído na cruz por causa de nós. Então, os espíritos que confessam que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas aqueles que não reconhecem isso são do diabo. Então, esse é um teste básico, teste de demônio. Quer saber se tem demônio? Porque a pessoa o demônio nunca vai reconhecer isso, né? Os espíritos malignos não vão confessar que Jesus se manifestou em carne. Mais para frente eu explico um pouco mais sobre isso. A Bíblia fala nesse texto sobre nós provarmos os espíritos. Essa é uma orientação dada pelas Escrituras para nós colocarmos eles à prova. Todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne é do diabo. Ok? Amém. Alguma pergunta? Vou fazer igual a pastora, enquanto eu bebo água. Você tem um minuto. Inclusive, na maioria dessas seitas e heresias que a pastora falaram agora há pouco, eles não reconhecem Jesus como um Deus encarnado. Em toda religião que for, irmão, Jesus vai ter uma posição de destaque. Isso é um fato. Eles não vão dizer que Jesus não prestava, que Jesus não existiu. Só que eles dão uma posição errada sobre Jesus. Algumas seitas e heresias vão dizer que Jesus era um espírito iluminado, que era um ser brilhante, que fez um trabalho legal, mas eles não reconhecem esses atributos. Parece que nós estamos falando aqui de coisas tão simples, tão básicas, mas que a maioria das seitas e heresias, aquelas que são distorcidas com relação à palavra de Deus, eles falam completamente diferente. Coisas elementares das Escrituras como essas, eles vão dizer assim: não, Jesus era só um espírito bom, um homem que fez uma obra maravilhosa, mas não reconhecem como Deus muitas delas. Então é importante entender isso. Os espíritos malignos não reconhecem ou se recusam a reconhecer que Jesus veio em carne, em corpo, e manifestou a sua obra em carne, porque isso, queridos, é parte desse cerne esmagador da derrota que Cristo impôs sobre o reino das trevas. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele não tinha pecado, mas ele fez isso para que na sua carne ele pudesse condenar o pecado. É importante essa parte, porque alguém até disse assim: irmãos, se Jesus fosse guerrear com o diabo como Deus, era até uma covardia. Mas ele não venceu o diabo como Deus, ele venceu como homem. E o homem, ele é feito até um pouco abaixo. A Bíblia diz assim: foste ser feito um pouco abaixo dos anjos. Então, se o diabo, aqui, Deus é o Todo-Poderoso, amém? Estão comigo? Beleza. Aí tem os anjos, claro que estão abaixo de Deus. Satanás era um anjo, hoje é um anjo caído, mas era um anjo. E o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos. Então Jesus vencer o diabo, que é um anjo, está acima dele, vencer ele na carne como ser humano, é uma derrota esmagadora. Se ele lutasse com o diabo como Deus, era até uma covardia, era só dar um sopro. Inclusive vai acontecer isso lá no Apocalipse. Tem umas coisas muito doidas que o pastor Bruno vai falar para vocês. Vocês vão ficar sem dormir umas 3 noites. Os dragão que voam, não sei o que vai cuspir fogo. Vocês vão ver. É muito louco. A aula de escatologia, irmão, é doideira. Eu vou ficar aqui sentado na primeira fila, que eu fico doido. Meu Deus do céu. Queria dar uma volta num cavalo desse. No cavalo do bem, né? Então, Jesus venceu o diabo como homem. E aí está a grandeza esmagadora da sua derrota sobre o diabo. Porque ele era um ser humano como a gente e derrotou Satanás. Ele não estava lutando com o Deus Todo-Poderoso, ele estava com um Deus encarnado igual a gente, o ser humano. É muito importante a gente lembrar disso. Seguindo os atributos, falando sobre essa cristologia e todo esse estudo de Cristo, foi a questão da substituição. Eita, 19 horas. Isso é um aspecto, ou um dos aspectos centrais da obra redentora de Cristo. Há muitos textos nas Escrituras que falam a respeito dessa substituição. Um dos textos clássicos está em Isaías,
capítulo 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, tal, por Deus foi atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. O tempo todo a ênfase nesse texto vai dizer que ele morreu no nosso lugar, que ele foi punido no nosso lugar, que ele recebeu aquilo que nós merecíamos, que ele foi punido por causa de nós. Então a morte de Jesus é essa morte substitutiva que ele fez por nós. A Bíblia vai dizer que foi o justo morrendo pelos injustos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma clara referência a Cristo, e deixando muito explícito que houve uma troca, uma morte substitutiva. Também em Gálatas 3 vai dizer que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a bênção. Outras traduções vão dizer para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Hebreus 2, capítulo 9 também vai dizer que ele provou a morte por todos os homens, e isso o coloca na qualidade de substituto. Só um homem sem pecado poderia ser um substituto perfeito. A condição de Cristo sem pecado é tudo muito claro, desde o seu nascimento virginal, a sua concepção sobrenatural, como ele andou em vitória sobre as tentações. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sofreu toda a sorte de tentações. Você fala assim: eu estou sendo tão tentado, irmão, eu não aguento, quando eu vejo eu vou lá e caio. Jesus foi tentado em todos os pecados que você imaginar. E tem a tentação mais clássica, específica de Mateus 4, que fala ali sobre o diabo oferecendo fama, riqueza, as coisas dos 5 sentidos. Olha, você está com fome, né? Que o pecado geralmente entra nos 5 sentidos. O diabo vai lançar o perfume, você vê alguma coisa que te atrai, você ouvir, né? Então 5 sentidos. Então ali você percebe que aquela tentação de Mateus 4 é uma tentação muito completa, que o diabo oferece várias coisas: poder, ego, você querer isso, você querer tal. Você percebe que as ofertas dele não são simples: transforma essa pedra em pão, mas entre transformar a pedra em pão, a gente tem uma série de coisas envolvidas. Por isso que Jesus, a Bíblia vai dizer que Hebreus 4,15, que ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. Isso prova que Cristo era o único que poderia nos substituir. Por isso ele teve que fazer carne, somente alguém que tivesse a consanguinidade, um ser que se aproxima do homem ao ponto de se tornar um de nós, porém sem pecado. Quando nós vamos ligando esse quebra-cabeça e vamos entendendo tudo isso, nós vamos perceber por que ele precisou ter um nascimento virginal, vir como obra do Espírito Santo, nascer de uma mulher, porque tinha que ser um homem sem pecado, sem a natureza da linhagem adâmica, mas tinha que ser um homem morrendo por nós. Tinha que ser um sacrifício de um homem sem pecado. Justamente porque qualquer outro ser humano que morresse na cruz, a morte continuaria tendo autoridade, porque um ser humano qualquer que morresse era um pecador como nós. Como a gente diz, um comedor de arroz e feijão igual a gente, não ia resolver o nosso problema. Tinha que ser alguém sem pecado. A Bíblia então diz lá, onde nós já lemos, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. A força da morte é o pecado. Mas Paulo disse assim: onde está a morte e o seu aguilhão? Quando Cristo venceu o pecado, também ele venceu a morte. Ele pegou a chave da morte, foi lá em frente, disse aqui: agora eu tenho domínio sobre a morte. Amém? Amém. Porque ele era o único sem pecado. João 10,17 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Porque a morte não tinha autoridade sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em primeira carta aos Coríntios 15: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio
de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Razões da encarnação. Muito bem, por que então Cristo veio como Deus encarnado? Um aspecto importante também da cristologia. Uma das razões é para revelar Deus aos homens. Eu gosto da declaração que está em João capítulo 1, 18, que diz ali, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. Como Deus não pode ser visto em toda a sua glória, Jesus veio para revelar ao Pai. Isso também é o fundamento da nossa doutrina. No Evangelho de João capítulo 14, nós temos uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e vale a pena a gente olhar ela aqui rapidinho, né? Uma das razões, então, como eu falei, é revelar Deus aos homens. Por isso Jesus veio como Deus encarnado. João capítulo 14 diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês não conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Então, irmãos, Jesus, uma clara referência que veio para encarne, para revelar Deus aos homens. Jesus também veio para fazer o que Adão não fez. Romanos capítulo 5 diz que quando ali ele vai, o apóstolo Paulo vai dar tipo uma espécie de explicação do que acontece no Gênesis. Ele vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem gente que fala assim: eu não preciso de Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, quando eu morrer eu vou para o céu. Dá vontade de falar: só se for para o céu da boca da onça, infeliz. Todos pecaram, não tem um bom sequer. Então esse negócio de que eu só vivo tomo a minha cervejinha aqui, vivo a minha vida, não faço mal para os outros, não tenho inveja de ninguém, eu tenho Deus comigo, eu não preciso desse negócio de ficar em igreja, de aceitar Jesus. Precisa sim, é pecador sim, todos pecaram, estão separados de Deus e precisa de arrependimento, porque a natureza adâmica do pecado já nasceu conosco, ponto final. É isso que a Bíblia diz, tá bom? Então Cristo veio para quê? Para consertar o que Adão havia feito de errado, visto que a morte entrou por meio de um homem, atingiu a todos, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Porque está escrito em 1 carta aos Coríntios: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, irmãos, é importante entender aqui, presta atenção. O primeiro Adão, em ordem cronológica, aparece ali primeiro. Ele era um ser carnal, natural. Mas o segundo Adão faz referência clara a Cristo, é um ser espiritual. Então, quando a Bíblia vai dizer ali, o último Adão que nós podemos receber aqui, ele está dando características de um contrastando com o outro. Um era uma coisa, o outro era um contraponto, era um contraste. Então ele diz que o primeiro Adão se tornou um ser vivente. O que é um ser vivente? Alguém que recebe vida, era uma criatura, era um ser humano falível. Mas o último Adão é espírito vivificante, ou seja, alguém que comunica a vida, é criador. Então Cristo é esse segundo Adão. Depois no verso 46, do qual nós lemos ali, tem um outro contraste dizendo que o primeiro é natural, mas o último é espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. E no 47 tem esse último contraste dizendo que o primeiro homem é terreno e o segundo é do céu. Nós sabemos que o último Adão também é homem, mas diferente do primeiro, ele não é natural, e sim espiritual. Diferente do primeiro, ele não é terreno, ele é celestial. Quem que é o único Criador? É o nosso Deus. João capítulo 1, verso 3.
diz assim: tudo quanto foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, isto é, esse ser extraordinário pelo qual nós falamos. Deus nos criou, ou criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, qual era o propósito da criação? Porque Deus criou o primeiro Adão. A Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus fez o primeiro Adão como sendo um cabeça de raça, que eu falava agora há pouco. Esse primeiro Adão, ele era a forma, ele era o molde, ele era a matriz reprodutora que daria início a toda a humanidade, sendo reproduzida segundo o primeiro Adão. Deus faz Adão parecido consigo mesmo, ou seja, conforme a sua imagem. Façamos o homem conforme a minha imagem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus estabelece uma lei para toda a criação, ou seja, todo mundo que procriar a partir daqui vai também ser. Deus é santo, produziu alguém segundo a sua imagem santa. Esse cara, Adão, ia reproduzir pessoas santas, mas o pecado bateu de frente com esse negócio e fez essa bagaceira toda, destruiu tudo. Todas as réplicas a partir disso, que iriam se parecer com Adão, que por uma certa vez deveriam se parecer com Deus, ficou então prejudicado. É igual você ter uma forma de bolo toda quadradinha, bonitinha, e alguém lá ia amassar toda a sua forma de bolo. E aí quando você for fazer bolo, que jeito que vai nascer, vai ficar o teu bolo? Todo troncho, capenga, torto, estragado, porque a forma está prejudicada. Então, é importante a gente entender esse conceito, porque o primeiro molde, o primeiro cabeça de raça, que é o primeiro Adão, esse ser, falhou na sua missão. Ele errou, e isso afetou toda a sequência que foi produzida. Por isso, nós já provamos aqui que não tem um bom sequer, não tem ninguém que não tenha pecado, que não seja pecador. Na sequência ali, ele vai então dizer que em Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. A ideia da criação, o motivo da criação de Deus sempre foi que o molde fosse replicado, frutos ou criaturas, filhos, conforme a imagem de Deus, mas essa falha atrapalhou o plano de Deus. Precisou de alguém então para vir consertar essa lambança aqui. O que precisa ficar muito claro é que quando Adão pecou, ele sabotou os planos de Deus, não somente para si, mas para toda a humanidade, porque ele era o protótipo, a matriz reprodutora. Quando ele trouxe o pecado, isso trouxe uma consequência não só para ele como indivíduo, mas deformou todo o molde e assim passou a reproduzir pessoas pecaminosas. Davi vai falar nesse salmo: de fato tenho sido mau desde que nasci, e tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Essa é a natureza adâmica. Você pega duas criancinhas de 2 anos, 3 anos, eles estão ali brincando, de repente passa um tempo bem e já começam a brigar. E uma puxa o brinquedo da mão da outra: é meu, é meu, é meu. Quem foi que ensinou esse egoísmo para elas? Quem foi que ensinou essa disputa ou ter esse sentimento? É a natureza adâmica que já nasceu. Ninguém ensinou, essas coisas você não precisa ensinar, ele já nasce com ele, já de fábrica, porque a forma está deformada, é a natureza adâmica. Então, de fato, que o homem nasce pecador, isso todos nós já sabemos, porque nos tornamos semelhantes ao primeiro Adão. E aí onde entra a figura de Cristo. Cristo veio para tornar, ou se tornar, um novo cabeça de raça, uma nova matriz reprodutora e um novo padrão sem defeitos. Por isso eu disse lá atrás que esse subtítulo aqui, o subtópico é: Cristo veio para fazer o serviço que o primeiro Adão não fez e cumprir o propósito que o primeiro Adão falhou. Este é o cerne do evangelho que pregamos. Irmãos, preste bem atenção, olha aqui para mim. O cerne, ou seja, o miolo, a parte principal do evangelho, não consiste só na salvação. Eu vou para a igreja, eu vou passar para crente, para eu não ir para o inferno, por medo do inferno. Não é só por isso. Mas tem que existir, acompanhado disso, nesse tempo, quando nós nos convertemos, uma transformação para a imagem de Jesus. E essa é a parte difícil do evangelho, porque uma igreja verdadeira, séria como é a nossa,
sempre vai pregar o que para nós? Irmãos, a gente tem que mudar de vida. Irmão, a gente tem que arrepender. Irmão, a gente tem que melhorar. Irmão, desse jeito não está bom. Irmão, tem que mudar isso aqui. Além da salvação que eu recebo já imediatamente quando eu aceito a Cristo, o restante de vida que eu tiver até Deus me chamar e eu for dessa para uma outra melhor, tem que existir, eu tenho que ser acompanhado numa transformação de vida. Ou seja, a pessoa está cada dia se parecendo com a matriz agora original, sem defeito, que é Cristo, segundo Adão. Não existe um evangelho verdadeiro, irmão, sem transformação de vida. Não é o evangelho de Jesus Cristo, porque tem que ser acompanhado disso. Pois aquele que de antemão conheceu, Deus te conhece desde quando você era só um. E também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo agora é o nosso padrão, é a nossa forma, é o nosso modelo. Ele é o primogênito, ou seja, o primeiro Filho de Deus, de uma grande família de outros muitos irmãos, que somos nós, toda a igreja mundial. Não é a mundial do poder de Deus, é a mundial do mundo todo, tá bom? E é um processo de transformação que precisa acontecer. Paulo disse isso aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura plena, da plenitude de Cristo. Outras traduções vão dizer a estatura de varão perfeito. Então, Jesus não veio só para perdoar pecado, mas ele veio para se transformar na matriz perfeita de Deus e gerar uma nova linhagem. O evangelho não pode ser só perdão de pecados, mas tem que ser acompanhado de transformação de vida. Não esquecendo-se também, irmãos, que Jesus veio como homem encarnado, como Deus encarnado, também para derrotar o diabo. Eu particularmente gosto muito disso aqui, já estou mudando de tópico. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado o espírito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Outra tradução vai dizer que Jesus expôs publicamente os nossos adversários ao ridículo. Jesus cancelou o nosso pecado. Eu costumo dizer, irmãos, que nós tínhamos uma nota promissória, uma dívida impagável, que ninguém tinha como resolver isso. Não tinha dinheiro para pagar, tu não tinha, eu não tinha, nós não tínhamos como pagar essa dívida, e Jesus riscou o escrito de dívida. Eu me lembro de quando a gente era pequeno, né, criança, antigamente tinha sempre uma mercearia, um botequinho, um negócio que a gente comprava os trem fiado perto de casa. Tinha alguém que fazia isso aqui? E a gente ia lá e tinha um caderninho, né? Aí pedia: tio, me dá uma tubaína. Isso aqui, peito de moça, tinha um trem que a gente comia Maria Mole recheado de chocolate. Tinha uns trem lá que eu comia lá no meu estado, tinha isso. A gente pedia tubaína, pedia salgado, né? Deu para perceber onde eu cheguei, como eu cheguei, né? E a gente ia lá e ia anotando naquele caderninho, tinha um caderninho, fulano de tal. E ali era o quê? O escrito de dívida. Ele ia anotando a dívida. Anotando, pegou isso, pegou aquilo, 1 quilo de arroz, tinha de tudo lá no botequinho do tiozinho do seu Zé, que a gente ia comprar as coisas. Então chegava no dia 5, o papai pegava o dinheiro, a gente ia lá e pagava o nosso escrito de... E havendo riscado o escrito de dívidas do seu José, ele riscava assim, ó, e virava a página em branco. Agora no mês que vem eu posso comprar tudo de novo, porque o escrito de dívida tinha sido cancelado. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele disse assim: ei, o Igor está devendo aí, Pois me dê aqui, que essa conta quem vai pagar sou eu. Ele é meu irmão mais novo, ele é o caçula, eu vou defender ele. Eu vou pagar essa conta aí. E ele esfregou isso na cara do diabo. Expor publicamente ao ridículo, é que a Bíblia é muito elegante, mas na minha tradução ele pegou esse escrito de dívida, riscou, pagou com o seu sangue ali, rasgou e esfregou na cara dessa aqui, ó. Tá pago. Nunca mais toca nesse assunto, hein? Ele pegou os nossos pecados, irmãos, e jogou lá no mar do esquecimento. E Martinho Lutero disse que colocaram uma placa lá, inclusive fincada assim: proibido pescar. Né? Nós não podemos mais. Se ele não se lembra mais, já perdoou os pecados, está pago. Eu não vou ficar pagando conta 2 vezes. Se você quer pagar, o problema é seu. Ele já pagou o preço na cruz, e eu não vou ficar pagando o preço de pecado que Jesus já pagou. Amém ou não amém?
Já está pago, querido. Já está difícil pagar conta uma vez, vai querer pagar duas para quê? Ele já pagou, ele já cancelou esse pedido. Então eu gosto muito disso e é importante dizer isso. Jesus veio como Deus encarnado para derrotar o diabo. Como eu falei ali agora há pouco, né? Ele não venceu o diabo como um Deus, cheio de superpoderes, cheio de... Não, ele venceu como um homem. Metade homem, metade Deus, não sei se é metade, os dois juntos, mas ele venceu como homem, como a gente. Derrotou ele na cruz, foi fiel até a morte e morte de cruz. Hebreus também, capítulo 2, nos apresenta sobre essa questão da vitória de Jesus sobre Satanás e o reino das trevas. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Amém. Texto também de culto de libertação. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus eterno se fez homem para cumprir esse propósito extraordinário. Seguindo a divindade de Cristo, Jesus Cristo não era apenas plenamente humano, mas também plenamente divino, e foi considerado um sacrifício perfeito justamente por causa da sua pureza e divindade. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, outras traduções dizem corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa vã maneira de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Não fomos comprados, irmãos, com coisas insignificantes como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Hebreus 10:12 vai dizer também, não está aqui, mas Hebreus fala assim: porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Como o Bertoldo falava aqui, o único sacrifício foi realizado, foi feito e aceito por Deus e dado como suficiente. Querido, olha para mim, em toda a história você vai ver o barrela do diabo tentando imitar aquilo que é de Deus. Você vai nessas seitas e heresias, você vai não, porque você não vai, mas se você olhar a essência de como essas pessoas trabalham, aí você vai lá no terreiro de macumba, os caras estão sacrificando uma galinha, justamente para ir contra aquilo que Deus falou. Um único sacrifício foi feito, realizado e dado como suficiente por Deus. Ou seja, o pagamento já está ok. Você chegou lá no mercado, a mulher do caixa falou assim: a tua conta deu R$432, você dá R$1.000 para ela e vai te embora? Não, o pagamento é 432. O que Deus está dizendo é o seguinte: o único sacrifício foi feito e dado como suficiente, acabou. Não precisa, irmão, ir no terreiro de macumba matar a galinha preta. Não precisa o pessoal da maçonaria que dizem que os caras matam os bodes lá e bebem até o sangue. Não sei se você já foi da maçonaria. Já me convidaram para ir lá, mas eu fui uma vez num casamento lá. Chega lá no céu todo azul assim, aí um cheiro de uns incensos, coisa mais fedida do mundo. De repente nesse casamento aí abriram umas portas assim. Aí entrou uns caras vestidos com armadura assim, parecendo aqueles cavaleiros com armadura de ferro, né? Uma lança assim, os caras já marchando assim. Eu falei assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? E aquele céu assim todo pintado. Eu falei: daqui a pouco vai sair um dragão voando aqui, o que vai acontecer aqui, meu Deus do céu? Eu nunca mais piso num lugar daquele ali. E aí diz que tem uma salinha secreta lá dentro, que os caras matam o bode lá e bebem o sangue. Sangue de Jesus tem poder, mas o diabo é imitador. Deus criou a família perfeita, o homem, a mulher e a sua prole, a sua descendência, os seus filhos. O que o diabo está fazendo hoje? Pode casar 8 anos, mulher com mulher, afinal de contas o que importa é o amor. Aí vai lá, adota uma criança, está tudo bem. Ele é imitador, sem vergonha, sempre vai querer imitar o que Deus fez. Esse negócio de sacrifício de animais é para imitar o sacrifício perfeito. Isso é uma afronta ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Nós não precisamos de mais nenhum outro sacrifício, porque o único sacrifício já foi realizado na cruz. Amém? Amém. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus,
que o ressuscitou entre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Quando nós falamos da divindade de Cristo, precisamos lembrar então daquele argumento da pré-existência que nós falamos agora há pouco. Deus já existe antes da fundação do mundo e ponto final. Isso é uma questão de fé. Nomes e títulos que são atribuídos a Cristo. Jesus é chamado de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 8: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Existe mais textos onde Jesus é apresentado como Deus. João 8,58: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Nós já lemos isso aqui. Ali ele não está só falando sobre o fato da sua pré-existência, mas ele está dizendo que ele é antes da sua encarnação. Nós também já falamos sobre isso. E esse nome do eu sou, o Bertoldo já explicava. Ele também usa essa mesma revelação quando ele fala com Moisés na sarça ardente. Eu sou é o meu nome. Esse texto de Apocalipse está fora de posição aqui. Ok. Queridos, é importante nós lembrarmos de uma coisa. A Bíblia no Novo Testamento, a maioria das vezes que ela vai usar a referência falando sobre Jesus, ela usa a palavra Kyrios, né, que é Senhor, uma palavra grega que aparece mais ou menos umas 740 vezes no Novo Testamento, e a maioria das vezes que ela aparece é se referindo a Jesus como Senhor. Mas isso é uma coisa tão lógica, é verdade, mas tem gente que não acredita que Jesus é Senhor. Tem gente que acredita que ele é só um ser iluminado, que ele é só uma pessoa boa que passou na terra, que ele é um ser que foi gente boa, bacana, mas enfim, mas não, ele é Senhor. Apocalipse capítulo 19, agora sim, vai dizer: olha, no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma clara referência a Jesus. A Bíblia o chama de Rei dos Reis. Imagine aí, tem reis aí, o rei da Inglaterra, teve o rei do Egito, o rei da Babilônia, são reis, mas Jesus é o Rei dos Reis e Senhor daqueles que se acham senhores. Ele está acima de tudo isso. Ele é o Senhor, ele é o Rei de toda a terra. Além disso, nós temos, para provar a divindade de Cristo, temos que destacar as suas obras, as obras que são atribuídas a Cristo. Uma delas nós já falamos bastante, a criação, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há um claro reconhecimento de que esse Verbo era Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A Bíblia está falando sobre Jesus ali em João capítulo 1, verso 10, diz assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, uma clara referência aos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Também a divindade de Cristo é reconhecida entre as suas obras sobre o perdão de pecado. Cristo tem poder para perdoar pecado. Marcos capítulo 2, verso 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quando os escribas, né, e os fariseus, eles fazem essa indagação, eles estão certos. Só Deus poderia perdoar. Perdoar pecado não é aquela pessoa: você fez alguma coisa para mim, fiquei chateado, não, eu te perdoo, perdoei teu pecado. Não, é um perdão de pecado no sentido de trazer salvação, no sentido totalmente amplo e completo da palavra. Então os escribas estavam falando assim: olha, quem que tem autoridade para perdoar pecado, senão só o Deus? Eles estavam certos na sua indagação, mas o que eles não entendiam, que Jesus Cristo era Deus, como já foi falado aqui, eles não reconhecem até hoje. A maioria dos judeus não reconhece, a não ser aqueles que são judeus messiânicos, ou seja, um judeu que converteu e acredita igual a gente, mas a maioria dos judeus ainda estão esperando o Messias vir.
estão ainda aguardando a manifestação do Messias, do Cristo, do enviado. Então eles não entendiam que Cristo era Deus, a figura ali do Deus encarnado, que ele tinha sim, por ser Deus, a capacidade, o poder, o direito e a autoridade de perdoar pecado. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 48, também nós temos a história ali daquela mulher que está na casa de Simão, e Jesus dá para ela uma declaração direta e pontual, dizendo: mulher, perdoados estão os seus pecados. Essas atribuições são coisas que só Deus pode fazer, e isso vai reforçando a sua divindade. Vemos também a questão do julgamento. Somente Cristo pode julgar, né? Tem um texto que não está ali, segundo aos Coríntios 5,10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quem é que vai julgar a gente, irmão? Tribunal de Cristo. O pastor vai falar sobre isso na aula de escatologia. Tribunal de Cristo é para crente. Nós vamos comparecer lá para ser julgado das obras boas e das obras ruins que nós fizemos aqui na terra, e cada um receberá segundo essas obras, sejam recompensas boas ou punições. Depois você pergunta para o pastor Bruno sobre isso. João 5 também diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos o honrem, o Filho, como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que enviou. O que está acontecendo aqui? Deus disse assim: a partir de agora eu não julgo mais. O julgamento foi transferido, é Jesus quem julga. Ele está fazendo, né, é como se o Pai dissesse assim: eu transferi para que meu filho faça e seja honrado da mesma forma que eu sou. No verso 27, ele conclui dizendo: e deu-lhe toda a autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então nós reconhecemos que Jesus tem esse atributo, um atributo pertencente somente a quem é Deus. Irmãos, eu estou quase encerrando, aguenta firme aí que eu já vou acabar. Uma outra coisa que prova a divindade de Cristo dentro da cristologia é que Ele é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Atos 4,12. Meu Deus do céu, esse texto está tudo doido aqui. Atos 4,12 diz assim: nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, esse é um texto que eu, logo quando me converti, eu decorei. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro jeito de ter salvação a não ser através do nome de Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar, nenhum outro nome importa. Tinha até uma musiquinha que a gente cantava na igreja, né? O Michael Jackson já morreu, Madre Teresa já morreu. E aí a gente ficava, né? O Allan Kardec, e aí o pessoal fica adorando o calvinismo, essas coisas aí. Todos esses caras já morreram, mas Jesus Cristo ressuscitou, amém? Amém. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade. Ele é o único que é mediador entre Deus e os homens. Agora entra o texto de Timóteo, né? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Não há outra maneira de ligar o homem a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra ponte de acesso. Não tem Pedro, não tem Maria, não tem João, não tem Cristóvão, não tem Aparecida, nem Desaparecida, nem Barnabé, nem Tomé, nem Benedito e nem Expedito. É só Jesus. Amém? Amém? Não tem que adorar a mais ninguém, não tem nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Jesus já deixou isso muito claro em João 14,6, texto clássico. Nós já até lemos ele ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando em Romanos capítulo 10 ele vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma clara referência, o nome Senhor aqui é Kyrios, de novo,
é o nome de Jesus como referência. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Adoração exclusiva. As Escrituras são incisivamente nos aponta que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória e nem o meu louvor a imagens. Então a adoração é exclusiva ao nosso Deus. A Bíblia está falando sobre idolatria, sobre falsos deuses, que na verdade não eram deuses, e Deus está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Isso é fundamento da nossa fé cristã. Lá em Lucas 4, quando Satanás está tentando Jesus no deserto, ele chega e propõe que Jesus se prostre diante dele para adorá-lo. Mas ele responde: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não tem nenhuma outra margem para nós adorarmos, outra a não ser ao nosso Deus. Jesus está pontuando ali que a adoração pertence somente a Deus e mais ninguém. Apocalipse 19:10, nós temos outro texto que sustenta a mesma verdade. João, depois de ter recebido as palavras inefáveis do Apocalipse, aquela revelação maravilhosa, ele cai de joelho para o anjo e começa ali meio que querer adorar o anjo. Olha a resposta: então caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele lhe disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Quer dizer, rapaz, levanta daí, tu está maluco, está se ajoelhando aqui? Eu sou um anjo, eu não recebo adoração, não recebo glória. O último que fez isso deu ruim, que só não faça isso não comprometa eu não, pelo amor de Deus. Levanta aí, vá adorar a Deus. Não adore a mim somente, a Deus. Hoje está dizendo: eu não posso receber adoração. A adoração é recebida apenas por Deus e ponto final. Dito isso, é importante dizer que Jesus foi adorado desde o seu nascimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vemos ali aquele cenário conhecido dos pastores que estavam no campo em Belém. Lucas capítulo 2, verso 3, diz assim: de repente uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Da tradução, aos homens com os quais Ele quer bem. Há uma adoração sendo conduzida a Deus pela chegada de Jesus. Na sequência também nós vemos os reis magos sendo impulsionados de forma sobrenatural para achar Jesus, quando ninguém mais sabia onde Jesus estava, nem Herodes, nem um judeu, nem uma autoridade. E ele chega ali, os reis magos, e o adoram. Em Mateus 2:11 vai dizer: entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o que, irmão? E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Jesus é adorado até mesmo quando era criança e por toda a extensão da sua vida e até depois dela, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Percebe-se que a adoração ao nome de Jesus está presente em toda a palavra. Não podemos simplesmente olhar para o momento do culto que foi oferecido a Jesus e achar que esse é o único cenário. Também ali reforça em Apocalipse 5, agora já estou lá no final da Bíblia, e diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmão? Jesus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e do ancião, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e o adoraram. A adoração sendo oferecida ao Cordeiro, a Cristo, né? Texto clássico para falar sobre a adoração em todos os sentidos. Esse texto de Filipenses nós já lemos, mas eu quero só frisar ali a parte final que fala o seguinte, irmão: Deus exaltou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todos vão ter que adorá-lo, todo joelho vai ter que se dobrar. Os mais poderosos da terra que você possa imaginar, todos terão que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo, todo mundo vai ter que se dobrar. Eu não me ajoelho, sabe, porque eu tenho uma dor que meu joelho é meio podre. Depois vá aprendendo a ajoelhar, porque a Bíblia está dizendo que todo joelho vai ter que se dobrar, e até esse joelho velho podre seu aí vai ter que dobrar. Nós vemos a adoração sendo oferecida a Jesus durante os dias do seu ministério também, né? A mulher que tinha sua filha oprimida, perturbada, e chega, se prostra e adora a Jesus, falando: Senhor. E Jesus fala: não, mulher, sai para lá, você é de outra nação, eu não posso pegar o pão aqui da mesa e dar para os cachorrinhos. A mulher dá uma resposta que deixa Jesus impactado, e ela ali se prostra e adora. A mulher da casa de Simão leproso também derrama aquele perfume caro aos pés de Jesus, oferecendo adoração. As mulheres na porta do túmulo, quando Jesus aparece para elas por ocasião da ressurreição, e o adoram. Todas as passagens bíblicas que você vai ver, né? Tem os 10 leprosos ali, onde apenas um samaritano volta para agradecer Jesus. Daqueles 10 leprosos, a Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra, com uma atitude de adoração, e agradece. Então são inúmeras passagens que mostram a adoração, e nenhuma dessas passagens foi repreendida essas pessoas, como foi o João lá pelo anjo. Ei, não se prostra para mim não. Toda adoração é revertida para Jesus. Ele é o único digno de adoração. Veja gente rolar, irmão. Isso significa que acabou, irmão. Chegou vivo no final. Irmãos, a aula para falar sobre Cristo é muita coisa, tinha muita mais coisa para eu falar, mas não dá tempo, o nosso tempo já está muito avançado, eu sei que você está extremamente cansado. Nós vamos falar muito ainda sobre a parte de Cristo, numa disciplina mais para frente chamada soteriologia, que é a parte da teologia que estuda a salvação do homem, né, a doutrina da salvação, a obra redentora. Então nessa aula, que vai ser lá para frente, comigo também, que serei seu professorzinho querido, também nós vamos falar mais ali sobre o sacrifício de Jesus, sua morte, sua obra redentora na cruz. Então assim, os ensinos sobre a cristologia, sobre Cristo,